Pablo, você vai entrar por esse perfil mesmo? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Opa! Olá, boa Olá, Rosa. noite. Boa noite, Tudo Rosário. bem? Tudo bem? Como é que vai? Boa Tudo bom? noite. Tudo ótimo, Tudo sob controle, né? tudo sob Essas novas, controle. sim, essas novas mídias, elas não são novidade, mas para nós que tínhamos outro foco de trabalho, outra coisa, acaba sendo uma coisa nova, e aí a gente tem que se reinventar, né? Aliás, como é que você pode pensar num místico que não está disposto a mudar, né? É uma coisa que realmente nos coloca à prova, né? Exato, Nos verdade. coloca à Deixa eu prova. convidar mais algumas. Estou convidando aqui mais Claro, algumas pessoas. perfeito, estamos aí. E como é que tá o tempinho aí? Olha, tá tudo bem, eu tô aqui é muito frio, né? Frio, Aham. frio. E eu já sinto frio normalmente, né? Porque eu tenho uma taxa de gordura corporal muito baixa, então eu tô com um frio absurdo, mas tem coisa pior, viu? Já passei por outras situações climáticas piores. Eu tô tranquilo aqui, pronto para gente conversar, para gente poder trocar essa ideia, né? E Trocar tudo mais. ideia. Sim, acho importante, né? Acho importante, acho que Exato. é um momento bacana. O horário favorece, acho que pouca gente trabalhando, né, nesse horário, se tiver. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando, mas assim, eu digo, a maioria das pessoas não está trabalhando nesse horário, então acho que ajuda, favorece e estou aí para a gente poder conversar. Exato. Primeiramente, eu queria agradecer, queria não, eu quero muito agradecer Opa, você ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui online no Instagram, sim, para eu poder mostrar um pouquinho do seu trabalho, que eu sim, estou amando, né? que Por que não bacana. apresentar a todos? Aham. E o pessoal está entrando. Sim, Então, tô vendo um monte de assim, gente entrando aqui. para começar, gente, boa noite a todos que estão entrando agora. Esse é o Pablo. E eu vou pedir para ele se Claro, apresentar a todos vocês. Sejam perfeito. todos bem-vindos. Tá certo. A hora que puder me apresentar, você fala. Já Você pode? pode falar, fica à Ah, então vontade. tudo bem. Tá legal. Bom, então, para quem ainda não me conhece, eu sou Pablo Bispo dos Santos, meu nome é gigantesca, Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos, né? Normalmente o pessoal me chama Pablo Bispo, Pablo Santos, tá? Eu sou, inicialmente é importante falar da minha afiliação institucional, muito embora eu não fale em nome da instituição, tá? Estou falando como Pablo aqui, mas eu sou Frater Rosa Cruz já há algum tempo, mais ou menos desde 96. E sou integrante do núcleo RJ1 da Universidade Rosa Cruz, que é a UCSI, que é a Universidade Rosa Cruz Internacional. E aí, juntamente com Carlos Holanda, Adílio Marques, Ana Lúcia Nascimento e Júlio Gralha, nós somos o núcleo RJ1. Convido vocês a olharem lá a página da UCI e ver o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo coisas, né, porque somos todos iluminados, estamos tramando coisas como um governo mundial e etc. Né? Para além disso, eu sou professor, né, de ofício, eu sou professor já há bastante tempo e sou professor na UF, sou doutor em educação e tenho uma experiência com o tarô, particularmente, que acho que é o tema central, né, o tarô, os sistemas divinatórios que estão envolvidos nele. Tenho uma experiência de mais ou menos uns 30 anos, Rosário, de trabalho, de estudo
E tem um curso, né, que inclusive você faz parte, né? Eu tenho um curso Sim. de tarô, que depois a gente vai conversar melhor a respeito, e que eu desenvolvo já há algum tempo com uma abordagem um pouco diferente, né? Bom, acho que eu falei demais. Vamos lá. Quem Não, tiver tá dúvida vai perfeito. perguntando. Legal. Não, tá perfeito. Eu peço até a todos que estão presentes, quem quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao tema, fiquem à vontade. E à vontade foi ótimo. Fiquem à Uhum. vontade para perguntar e tirar a dúvida, tá bom? Eu resolvi convidar você justamente para mostrar essa ferramenta que muita gente até tem um certo preconceito, né? De Tem sim. questão de achar que tudo é coisa do mal, tem essa coisa assim, né? E o Uhum. tarô, você está me apresentando ele lindamente como uma forma terapêutica, Obrigado. né? E é um sistema de muito estudo, não é uma coisa simples, não é uma coisa bobinha, né? Que muita gente possa achar que Sim. é. E eu gostaria de falar um pouco, eu falar um pouco também, né? Mas que você falasse um Sim. pouco sobre a história do tarô Uhum. e quais são os seus sistemas divinatórios, principalmente esse que você já Perfeito. comentou, que você tem alguma técnica também, né? E Sim, sim. Beleza. Vamos lá, eu vou começar da frente para trás, Rosália. Vou começar da tá frente bom. para trás. Tá legal? Então, eu vou começar dizendo uma coisa que, inclusive, é motivo de preconceito e a gente deve esclarecer logo de início. Tá? O tarô é uma ferramenta útil, bastante útil para qualquer um que tenha um viés espiritualista, qualquer um que tenha um viés que vai além dos cinco sentidos, né? Ele é uma ferramenta útil, tanto para o autoconhecimento, quanto para o desenvolvimento de uma certa visão que nós não conseguimos acessar com facilidade. Então, às vezes, algumas coisas que estão ao nosso redor, algumas energias, pensamentos, situações futuras ou do passado, se tornam mais claras a partir do tarô. O que o tarô pode fazer? Ele pode te ajudar a ver probabilidades. Ele te mostra caminhos. Ele te mostra probabilidades. Mas ele não faz uma coisa que muita gente acha que ele poderia fazer, que é fazer profecias. Quem estiver procurando uma profecia deve ler o que já escreveram os profetas. Nós vamos ter outro tipo de coisa aqui. Nós vamos ter a possibilidade de explorar caminhos que não tinham sido vistos pelo consulente. Tá? E eu vou dar o nome disso de sistema divinatório. Por quê? Porque se a gente pensar, e aí eu vou entrar um pouquinho na história, ah, os métodos que o homem usa para tentar ver além dos seus olhos não só são muito antigos, como são muito diferentes, tá? Desde o uso de técnicas divinatórias usando os quatro elementos, aeromancia, piromancia, geomancia, aquamancia, vários tipos de técnicas divinatórias usando búzios, runas e etc., até as que vão usar cartas. Né? E aí, de cara, eu preciso dizer, é uma pergunta muito recorrente. Tem pessoas que me perguntam, Pablo, e o tarô cigano? Eu vou dizer, não, normalmente as pessoas estão falando do baralho Lenormand, que não tem 78 cartas, não é um tarô. Não quer dizer, não estou contestando a eficácia. Pode muito bem funcionar. E funciona, mas não é tarô. E aí, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque por serem sistemas divinatórios, Rosália, e por tentarem, né, o homem tentar utilizá-los para ver um pouco mais, eles não têm o que seria muito comum hoje de se pensar, de se exigir, que é aquela questão da fidedignidade científica. Tá? Você não tem como utilizar um método científico numa ciência que é uma arte, na verdade, é uma arte divinatória. Não quer dizer que ela não seja sistemática. O tarô tem um sistema. Assim como a astrologia tem um sistema e os outros têm sistemas. O que eu procuro fazer? Eu procuro trabalhar como sistema, ou seja, ele tem uma parte técnica, que sem ela o sujeito pode ter uma grande intuição, mas é comparável a uma Ferrari com pneu careca.
Então provavelmente vai bater em algum lugar, não vai chegar até o destino, muito embora tenha uma potência de motor forte. Ah, e essa técnica vai ajudar a direcionar a tua intuição. Por isso o tarô é um sistema divinatório, tá? Esse é um primeiro ponto. E falando um pouquinho da história, ele tem uma história controversa, tá? Eu diria que nós podemos situar pelo menos três possibilidades. Eu vou colocar uma quarta para que tem alguns que colocam assim. Eu vou começar mais uma vez da frente para trás. Há pessoas que dizem, inclusive, que o tarô é um resquício da Atlântida, certo? Bom, não vou afirmar e nem negar. Eu precisaria conhecer a Atlântida para poder afirmar isso com certeza. Meu conhecimento sobre a Atlântida é incipiente, não vou entrar aí. Tem pessoas que citam o tarô desde o Antigo Egito. Não sei também, não posso afirmar. Porque, muito embora exista um tarô egípcio, eu não sei te dizer se no Egito se utilizava da mesma forma os hieróglifos que estão presentes no tarô egípcio, que não foi criado por nenhum egípcio. Essa é uma segunda. Agora, uma coisa nós sabemos. O jogo de tarô é introduzido, e isso tem documentos históricos, tem uma série de coisas que pode nos mostrar, na Idade Média, quer dizer, desculpe, na Renascença Europeia, ele é introduzido com um baralho, né, especialmente ali na região de Florença e de Marseille, principalmente Marseille, por isso que o tarô de Marseille é tão célebre, aliás, né? E aí ele é introduzido ali na Europa, especialmente naquela região da França, Espanha, onde hoje é Catalunha, etc., mais ou menos no século XIV. E aí se tem notícia de um baralho que utilizava as mesmas 56 cartas que nós já conhecemos do baralho comum, mas além deles, ele possuía algo que era chamado de trunfos ou arcanos. Ele tinha 22 cartas a mais. Essas 22 cartas eram o que fazia o diferencial. Inicialmente ele tinha uma finalidade lúdica, mas alguns místicos do passado desenvolveram técnicas que utilizavam esse baralho justamente para tentar dar um sentido divinatório. Então veja, não é possível precisar o que veio primeiro. Não é possível dizer se primeiro os místicos começaram a utilizar e aí as pessoas viram aquele baralho e popularizaram como jogo, ou se foi o contrário. Isso no que a gente tem registro. Tá? Então, assim, nós temos aí, pode não parecer, mas lá se vão 7 séculos dos baralhos de tarô circulando. E são muitos. Né? São muitos. Eu contei 315, mas eu sei que tem muito mais que isso. Tá? E que eu sei tem 315. Outro dia descobri um que eu não conheci. Eu fui ministrar uma palestra num organismo afiliado da Ordem Rosa Cruz sobre o tarô, né, e estado de consciência. E aí uma soror me mostra um tarô com motivos russos e escrito em cirílico. Então, eu olhei assim, na hora eu tomei um susto, né? Mas é mais um que foi lá para a conta dos que eu não conhecia. Então, assim, o que vai torná-los parecidos? O que vai permitir você dizer que aquilo é um tarô? Ele precisa ter 78 cartas e ele precisa conter os 22 arcanos maiores. Tá? Se ele tiver isso, ele é tarô. Agora, tem muitas variedades. Né? Tem muitas variedades. Eu já vi até um deck que tem mais do que isso e eles se intitulam como tarô também. Sim, sim. Né? Eu vejo que tem bastante disso também. E isso causa uma certa confusão, né? Sim. Que é o tarô em si. Pois é, tanto eu quanto o Ney Knife, que é um brasileiro que também é uma autoridade, né, em matéria de tarô, nós somos muito enfáticos ao afirmar que se não tem 78 cartas não é tarô, porque essa é a estrutura primordial do baralho. Né? É como se eu dissesse para você assim, olha, vai entrar em campo uma seleção para enfrentar a seleção brasileira, mas ela tem 16 jogadores. Aí você vai dizer, pô, mas não pode, o time tem que ter 11.
Não, mas essa tem 16 e é seleção, e vai jogar com os 16. Então, quer dizer, tem algo errado aí na forma, né? Então, por isso que nós somos enfáticos nesse ponto. E assim como é chato ser gostoso, é muito gostoso ser chato. Hum, Né? Então, você E precisa ter isso. você pode falar um pouquinho o que são os arcanos maiores, para as pessoas Perfeito. entenderem Claro, a claro. diferença? Tranquilo. Vamos lá. Os arcanos maiores, vamos primeiro começar a entender o que é um arcano. É um arcano, ele é algo que ao mesmo tempo é antigo e secreto. Tá? Assim, a etimologia da palavra vai remeter a isso. É antigo e secreto. Então você tem 22 chaves de interpretação que são arcanas, tá? E elas dão a direção do tarô. Elas dão a direção. As cartas são numeradas, vão de 1 a 22. Tem alguns tarôs que vão pegar o primeiro arcano, vão dizer que ele é o arcano zero, que é o O meu é louco, assim. ou, né? Ou vai dizer que é o 22, tá? Eu penso que é indiferente nesse caso. E elas têm uma sequência, tá? Eu poderia ir falando todos eles, mas assim, eles têm uma sequência que você vai ter o mago, depois você tem a sacerdotisa, você tem imperatriz, imperador, papa, enamorados, carro, justiça. Em alguns a justiça está no lugar da força, mas enfim, o último arcano é o mundo, que é o encerramento do ciclo. Mas percebam, em todo, o que há em comum em todos os baralhos de tarô é que a carta do mundo, muito embora seja o último dos arcanos maiores, ela não encerra totalmente as coisas, ela aponta para um fim e um recomeço. Né? Tal é a mensagem que ela traz. E o que são, enfim, esses arcanos maiores? Eles são representações de arquétipos ou formas superiores que são presentes em todos os tempos e culturas, em todos os espaços em que o homem viveu, e eles meio que contam uma história que é a jornada do homem pela vida, se referindo tanto a acontecimentos pessoais, acontecimentos sociais ou coletivos, ou acontecimentos até em nível cósmico. Então, eu diria que dentro dos arcanos maiores é possível ainda fazer uma classificação. Você pegar cartas, por exemplo, como o julgamento, você está se referindo, sem dúvida alguma, a elementos de escala cósmica. Se você pegar uma carta pessoal como uma carta dos enamorados, você está falando. O pessoal, aliás, olha para a carta dos enamorados, todo mundo pensa, é importante, é um amor, é uma coisa romântica. Às vezes não, às vezes não é nada disso, né? Às vezes nada disso. Então, ah, a questão toda é que ele está se referindo à escolha. Tá? É uma escolha difícil. Vou ver aqui, tem uma pergunta aqui da Cecília, né? Só um instantinho antes de eu continuar, vou Sim. responder a Cecília e eu volto porque tem muito a ver com o que a gente está falando. O que eu acho a venda de apenas arcanos maiores, para que serve? Eu vou dizer, Cecília, serve para quem tem preguiça de produzir baralhos inteiros. Né? Sendo muito honesto, o baralho de tarô ele faz sentido que ele tem 78 cartas. Conhecer os arcanos maiores é bacana. E eu já vi muitos decks só com os arcanos maiores. Mas eu não sei se a intenção de quem fez, eu não sei se queria que alguém complementasse comprando um baralho comum para usar junto, eu não sei o que queria, mas só os arcanos maiores, eles não te dão essa dimensão mais detalhada. E aí vou chegar lá. Se os arcanos maiores contam a história do homem na sua jornada pela vida, os arcanos menores, eles detalham esse negócio. Eles vão mais a fundo, eles vão dizer um pouco como essa história vai se dar, em que nível os acontecimentos vão se suceder a partir dos temas dos arcanos maiores que estão ligados a eles. Então, é mais ou menos isso. Então, os arcanos maiores, eles, pelo próprio nome, eles são como se fossem os regentes de uma orquestra. Eles dão o tom, mas sozinhos eles não fazem a música. Eles precisam do coro, eles precisam de uma série de
de complementos. Esses complementos são os arcanos menores. Né? E eu tenho uma pergunta aqui também do Rodrigo, aqui na caixinha de Opa, perguntas, que vamos lá. ele pergunta assim: há mais de uma forma de utilizar o tarô? Muitas, muitas formas possíveis. Né? Muitas formas possíveis. Assim, eu conheço, não no sentido de dominar, mas de conhecer mais ou menos umas 100, 110 técnicas. Mas o que eu quero dizer é que elas variam muito, mas acabam sendo redundantes quando você vai observando. Acabam sendo redundantes dependendo do uso que você quer fazer. Então você tem muitas técnicas parecidas. E o que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é a habilidade do consulente, desculpe, do sujeito que está lendo as cartas e a afinidade dele com determinada técnica. Então tem muitos modos possíveis. A Cecília está muito certa, eu concordo que a intenção de quem vende só os 22 arcanos é vender um segundo baralho, né, para gastar 2 vezes, concordo, acho que é isso mesmo. Né? E eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque eu não ganho R$ 1 por cada tarô que é vendido. Então eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu não tenho nenhum interesse comercial na compra e venda de tarôs. Né? Então posso falar com muita tranquilidade nesse aspecto. Tá? Então, tem alguma coisa, mais E alguma coisa que quer cair para gente? tem um assim, mas eu acho que você Opa, até respondeu, que seria como é que você vê o tarô enquanto sistema divinatório? Você praticamente perfeito. já Eu vou. discorreu um pouco. Tá, deixa então eu complementar. Tem algumas coisas que eu não Sim, disse. Tá? A sim. primeira coisa, ele como sistema divinatório, ele vai funcionar com duas partes. Vou começar fazendo uma lembrança de uma frase de um autor que é pouco conhecido no Brasil. Ele fez pouca coisa, ele só criou Conan o Bárbaro, entre outros. Né? É o Robert Howard, né? Já falecido há alguns anos. E aí, no primeiro livro, das primeiras edições de Conan o Bárbaro, o Robert Howard mostra lá o Conan pequeno, vendo o pai dele que era ferreiro fazer uma espada, e ele pergunta para o pai dele: ó pai, qual é o mistério, qual é o segredo, qual é o enigma do aço? E aí o pai dele olha e diz a ele: o enigma do aço não está no aço, mas sim no homem. Por que eu estou falando isso? Porque o sistema divinatório só funciona porque existem pessoas que possuem necessidade de conhecer mais do que o que seus olhos podem mostrar, certo? Então, a primeira parte que é necessária para um sistema divinatório é você ter alguém interessado em conhecer, tá? Em conhecer mais, talvez, da sua realidade, talvez mais daquilo que ele quer, às vezes, entender em si mesmo. Então, a primeira coisa é a vontade e existir uma pessoa. E a segunda coisa, você precisa de algo em que direcionar essa vontade. Então, o homem, ao longo do tempo, Rosália, desenvolveu muitos meios de fazer isso. Seja olhando o céu, e aí você tem uma aeromancia, em que as pessoas conseguem desenvolver um sistema para interpretar o que as nuvens mostram, né, com a água, com a terra e muitos outros. Só para dar um exemplo, o grande adivinho romano Tiresias, que era consultado, sendo no Senado romano consultava muito, ele costumava fazer as previsões a partir do movimento do canto dos pássaros, por exemplo. Né? Então, mas veja, todos esses, alguns deixaram sistemas, outros não. Exemplo, você tem a astrologia, quando você fala em astrologia, você tem muitos sistemas possíveis para trabalhar com astrologia. E aí você pode entendê-la como um sistema divinatório, porque ali você tem uma abordagem, uma técnica que vai te direcionar, e você tem alguém interessado e aplicando a sua racionalidade e a sua intuição para compreender esse algo mais que falta. Então,
Se eu fosse estabelecer uma diferença, por exemplo, entre tarô e astrologia, eu ia dizer o seguinte: a astrologia faz um mapeamento comparável ao de um telescópio. Tá? Você está olhando a partir de eventos celestes, coisas do macrocosmo, para falar como os herméticos, né? Para tentar entender o microcosmo ali da sua vida, daquele momento, etc. E o tarô faz o contrário. Ele parte do macro, ou melhor dizendo, ele parte do micro, porque você está lidando com cartas, com coisas que são palpáveis, que são daqui da Terra, pequenos desenhos, pequenas figuras, etc., para tentar entender até coisas de uma realidade macro. Então, veja, são sistemas divinatórios. E eu costumo dizer, inclusive, que eu vou ter que concluir aqui, tem uma pergunta aqui que já eu vou tentar responder, mas assim, isso, a gente tenta responder. Mas assim, eu costumo ver o tarô, inclusive, como tendo uma forma. Se você puder pensar nele, ele tem uma forma que lembra dois mandalas. Uma mandala grande, mas com menos elementos, que tem uma coordenada como um círculo na vertical, que seriam os arcanos maiores, que vão do macro para o micro, e você teria uma mandala menor dentro dessa, mas com mais elementos, que são os 56 arcanos menores, que giram como um círculo na horizontal, porque eles estão tratando de assuntos do cotidiano e etc. É um sistema complexo. É justamente por isso que, no começo, quando o sujeito está trabalhando com o tarô, isso eu posso falar até da minha experiência, você não deve se preocupar com o que você vai errar. Você deve se preocupar em contar os seus acertos. Normalmente você vai errar muito no começo, até porque não é um sistema que você já chega pronto, né? Deixa eu dar uma olhadinha na pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, é Flávia Isidoro. Geralmente, quando pedimos um tarô para fazer um jogo, a gente pensa em esclarecer alguma situação presente ou futura. Sim, sim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, existem duas maneiras de você abordar alguém que vai ler o tarô. Se você tem algo sigiloso, algo que você não quer expor, ou porque você não conhece a pessoa, ou porque é algo muito pessoal, às vezes muito íntimo, às vezes comprometedor até, você não faz a pergunta. E aí, um sujeito que lê as cartas, ele provavelmente as cartas vão ser precisas, mas o sujeito, sem saber o que é, ele vai te dar respostas que tendem a ser mais genéricas. Não quer dizer que são erradas, mas como ele não sabe o que é, ele vai exigir, ele vai precisar que você contextualize o que ele está te dizendo. É mais difícil não para quem está lendo, mas sim para quem está ouvindo. E a segunda forma de abordar é você fazendo uma pergunta e dizendo para o sujeito, pelo menos em linhas gerais, o que é a sua pergunta. Porque aí quando o sujeito for ler, a partir das cartas que vão aparecendo, ele consegue contextualizar melhor. Né? Eu acho mais simples nesse sentido. Aqui o Rodrigo está falando, né, o mais difícil deve ser combinar as cartas, contextos individuais, e requer bastante treino. Sim, Rodrigo, requer muito treino. É um treino quase que frenético, né, se você quiser fazer isso com alguma precisão, porque você, normalmente, até que você consiga entender os contextos das cartas, você leva um tempinho, porque dependendo da pergunta, uma carta tem um significado totalmente diferente do que ela teria em outro contexto. Eu vou dar um exemplo. Se alguém me perguntar alguma coisa relativa talvez a um relacionamento amoroso, uma parceria de negócio, etc., um as de copas, ele pode muito bem significar uma influência bastante positiva, no sentido de você ter um desenvolvimento de uma afeição, etc. Agora, se eu estiver falando de saúde, o as de copas é o significador do coração. E aí, dependendo do que tiver ali, eu posso estar vendo que o cara vai infartar, por exemplo. Então, como que você sabe isso? Você sabe isso olhando, né, o contexto e tentando entender como as cartas se posicionam no contexto. Né? Não é muito fácil, mas é possível. Né? O bom é que é possível fazer isso.
Eu estava aqui passando também um pouquinho Sim, o pessoal falando. A Márcia, ela tá com o perfil Vibração do Coração. certo. Ela fez um método como é que eu posso dizer, um trabalho de numerologia junto com os arcanos maiores. Aí ela estava comentando que ela Perfeito. utiliza isso no trabalho. Ela era uma terapeuta também, então ela está utilizando Uhum, isso no trabalho dela, sim. de estudos Bom, de até. arcano maior. Não, é possível, não só possível, como desejável até. Porém, eu até utilizo no final do curso, inclusive, depois eu vou falar um pouquinho sobre o curso, né? Mas Sim. assim, no final do curso, né, eu vou até mostrar uma das formas que eu utilizo de numerologia aplicada ao tarô, de maneira a você ter uma confirmação, entre aspas, um tira-teima, né? Uhum. Você tira uma dúvida ali. Eu não sei exatamente como a Márcia conduz esse trabalho, é possível fazer, e eu diria que é possível você utilizar todos os arcanos para fazer esse trabalho como espécie de geometria. Só tomando um cuidado para a pessoa verificar se não é, como é que eu vou te dizer? Lembrar que ah, o resultado numerológico ele é um complemento quando você está trabalhando com tarô, e não o contrário. Por exemplo, uma vez me perguntaram, é possível associar tarô a cabala? Eu falei, sim, mas se você não tiver uma atenção toda especial ao que você está sabendo, você perde o foco, daqui a pouco você está trabalhando com o cabalo e o tarô virou pano de fundo. Né? Não estou dizendo que seja o caso específico da Márcia, mas eu sempre digo, quando vamos fazer essas associações, precisamos ter essa precaução, mas é possível sim. E Clarissa pergunta se existem rituais para tratar o tarô. Tem, E tem sim. Cecília pergunta como escolher o tarô. Boa. Bom, vamos lá. Vou começar pelo DCC, porque é rapidinho. 10 segundos eu falo. Você escolhe o tarô parecido com a forma como você escolhe uma roupa para se vestir. Você vai escolher a que você julga mais adequada, que você gosta mais. Certo? Então, o melhor tarô é aquele que você se sente mais à vontade para usar. Tá? Bom, vamos lá. Vamos agora para papo de bruxo para responder a Clarissa. Tá? Normalmente, eu utilizo. Tem muitos modos e rituais que você pode e deve utilizar periodicamente, eu diria. Não que eles sejam assim, você pode muito bem manter o tarô com todos os resíduos psíquicos, energéticos, etc., das suas tiragens, mas com o tempo você vai notar que alguma coisa não está batendo, você não está tendo a mesma sintonia com as cartas, a precisão vai diminuindo, e aí, em algum momento, você vai ter que recorrer a rituais, tá? De purificação. Bom, eu vou para o mais básico, mais genérico, tá? Isso aí todo bruxo, aprendiz de bruxo, deveria pensar, ao menos alguma vez, nisso. Aí eu aconselho a usar o ritual do pentagrama menor, ritual menor do pentagrama, tá? Que é muito simples de se realizar. Aí dou até a referência para as pessoas acharem, né? Vocês podem achar isso no Dogma e Ritual da Alta Magia, da Elifas Leve. Vocês têm isso em várias outras referências. Não vou recomendar o Crowley, não, porque eu tenho um problema pessoal com o Crowley, não vou recomendar nada do Crowley, tá? É pessoal. Mas assim, tem vários rituais. Eu recomendo o ritual do pentagrama, ritual menor do pentagrama. E por quê? Porque ele é um ritual básico para banimento e purificação de qualquer coisa que se vá utilizar. E ele é relativamente simples, não vai exigir grandes materiais e nem tampouco uma destreza mística que você precisa ser um mestre na magia para isso. Né? Em linhas gerais, você se vira para o leste, certo? Pega um instrumento na tua mão, que é a tua mão, entre aspas, a tua mão boa, que é a tua mão conduíte de energia. Se você for canhoto, você vai usar a esquerda, se você for destro, você vai usar a direita. Você faz o sinal do pentagrama e aí tem algumas palavras que você diz lá e eu deixo para o pessoal acabar de ver o resto lá consultando os livros. Mas aí o que você faz? Você faz primeiro o banimento em você. Faz o banimento primeiro em você e depois nas cartas.
né? E depois, ou você pode fazer o ritual do banimento segurando as cartas com a sua mão que não é a mão boa, né? Que é a mão que normalmente absorveria a energia. E aí com a outra você usa o instrumento e faz o ritual do pentagrama. Me parece que é o mais aconselhável, tá? Para mim. Eu gosto das soluções mais simples, porque se eu tiver que exorcizar o meu tarô, é muito provavelmente eu vou descartá-lo, porque ele já não me atende mais. Ele já pertence a alguma entidade lá da Goiás que se apoderou do meu tarô, então fica com ele. Então, já que você quer todo, pô, fica com ele. Não vou ter esse trabalho todo. Né? É mais ou menos por aí. E assim, eu vou trazer uma questão minha, que até foi uma questão da aula, né? Que Sim, quando a gente fala na questão da gente tirar para nós mesmos, né? Fazer uma leitura para sim, nós mesmos, que a gente, muitas vezes, a gente pode deturpar a, a resposta até em prol sim. do nosso benefício, né? E o que você Verdade. acha disso? Você acha que a gente nunca deve fazer isso? Bom, Ou, uhum. ou Eu tem vou te dizer o outra. seguinte, Rosário. Vamos lá, eu acho que eu entendi e eu vou te dizer uma coisa. É muito difícil você não distorcer numa leitura para si mesmo. Seja quando você vai tirar as cartas, às vezes você até consegue ter o distanciamento necessário, mas você não tem nenhuma garantia que o seu inconsciente não está selecionando determinadas cartas, entre aspas, marcadas. E nas leituras, geralmente, ou vai aparecer a sua grande expectativa ou o seu grande temor. É possível vencer essa barreira? Sim, mas requer um treinamento muito grande, um controle de si mesmo muito elevado. Tão elevado que o cara que consegue isso, às vezes ele não precisa nem usar o tarô mais, porque ele tem um autodomínio tão grande que ele vai interagindo com a vida de maneira a nem precisar de sistema divinatório. Então, assim, o tarô usado para si mesmo, eu tenho uma profunda admiração por quem consegue fazer isso bem. Eu, particularmente, não consigo. Eu prefiro recorrer a outra pessoa para ler para mim. Tá? Isso é uma questão importante. Falando um pouco do curso, né? Tem alguma pergunta ainda aí? Tem mais? Mais? Thaís Antes de então. mandou: o tarô é uma leitura Opa, intuitiva ou vai mesmo pelos arquétipos das cartas? as duas coisas. As duas coisas, tá? Por quê? Pelo seguinte, Thaís, o tarô, ele, sim, a intuição ela te faz ser brilhante, mas a técnica te faz não perder o rumo da intuição. Então, você não pode, por exemplo, olhar, por mais que você tenha uma intuição. Vou dar um exemplo aqui, uma carta normalmente é favorável. Eu olho um 10 de ouros, mas eu tenho uma intuição de que algo negativo vem ali. Mas aquilo é um 10 de ouros, ele está me mostrando, e tem todo um contexto de cartas favorável, mostrando aquilo como realização pessoal e profissional. Por mais que a minha intuição vá me mostrar algo negativo, e vá até falar para prevenir o consulente, não, ó, sei, tem alguma coisa aí que pode não dar certo, etc. Eu não posso ignorar que aquilo é uma carta positiva. E eu só sei isso se eu dominar o conhecimento relativo às cartas. E aí não tem jeito, é estudo, muita prática, muita técnica. É por isso que é uma arte divinatória. Né? Você não diz que um sujeito é um artista, apesar de ter gente que faz isso, né? Porque o cara fez um risco preto numa tela. O cara pode até dizer que ele é um artista. Tem muita gente que se convence disso e compra o quadro do cara. Mas desculpe, isso não se pode dizer que é uma arte, né? É diferente quando você pega um quadro bem desenhado, trabalhado, com figuras de sombra, textura e tudo mais. Da mesma forma, o sujeito que usa o tarô e ele está confiando só na sua intuição, ele tem que lembrar o seguinte: a intuição, muito embora seja um sentido poderoso, Thaís, ela é muito permeada pelo ambiente. E aí, você não sabe, você pode então você pode muito bem ter a intuição sendo distorcida naquele momento. E aí você errar. Então você tem a técnica para te ancorar ali. E como falou o Rodrigo, então, a gente pode dizer que a regra, né, ela te dá a base para poder guiar a intuição, realmente.
Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue, inclusive, usar a intuição para ir além do significado da carta. A Cecília tem uma pergunta aqui: se a intuição mostra uma carta, algo diferente do que a carta mostra, seria aconselhável fazer uma nova tiragem, outra técnica? Não necessariamente, porque às vezes a intuição está te mostrando alguma coisa, mas esse algo diferente, se você prestar atenção, recai em outra carta que você não olhou direito. E por isso que é muito aconselhável que você não utilize uma carta só. Você tem que ter mais cartas até para você poder observar as nuances que vão aparecendo ali. Tá? Então, eu diria que ambos têm lá seu valor. Tá? Por exemplo, Ah, existem... Oi? pode falar. Desculpa. Não, tá. Não, existem pessoas que têm pouca intuição e compensam isso com muita técnica. O que vai acontecer? O alcance delas é restrito. Ela consegue descrever bem o que vê, mas vai faltar algum elementozinho ali. Ah, então tem isso a se observar. A Yolanda, acima da Cecília, perguntou se existe alguma diferença entre a leitura de tarô, entre a leitura de tarô e o tarô terapêutico. Bom, vamos lá. Tem uma diferença bem grande. Porque existem algumas maneiras de trabalhar o tarô como terapia. Especialmente fazendo com que o sujeito se espelhe nos arcanos e veja ali possibilidades de influenciar na sua personalidade. Eu, particularmente, não trabalho nessa vertente. Tá? Eu sei que é possível fazer, mas não trabalho nessa vertente. Algumas pessoas trabalham. Não questiono o trabalho delas, mas eu não sou conhecedor dessa vertente, eu não trabalho. Poderia fazer, mas não faço. Eu mantenho o tarô dentro do seu sentido original, que é o sentido divinatório do tarô. E aí eu tenho um motivo, eu vou dizer o porquê. Porque no meu entendimento, no nosso microcosmo, nós já temos os 22 arcanos maiores, os 56 menores e outras coisas que nós nem imaginamos como estão lá, mas estão dentro de nós. Então eu não utilizaria isso como elemento externo, isso falando uma opinião pessoal, para reforço da personalidade ou coisa assim. Mas eu sei que tem pessoas que usam e, ok, eu acho que é possível, mas tem essa diferença aí. A diferença principal, num você está tentando obter visão, e no outro você está tentando se conformar, se adaptar ou mudar alguma coisa em você a partir de uma relação mais direta com os arcanos. Não sei, essa é a diferença principal. Tá? Bom, Sim, a gente tem mais ou menos uns 15 minutos. perfeito. Dá para você responder mais alguma questão e eu gostaria que você Tem falasse muito. do seu curso. Perfeito, eu vou falar do curso, vou falar do Mates e Magista, vou falar de algumas coisas, mas antes eu respondo a questão. Estou até olhando aqui o meu relógio Xiaomi China, relógio Aqui eu tô baratinho, com o bom. contador também. Eu também, não tem coluna, tem relógio bom. Então é o seguinte, vamos lá, vou responder aqui. Quando eu faço uma tiragem, tá, opa, peraí, que tem duas perguntas. Vou responder essas duas e vou aqui. Opa, vamos lá. Peraí, eu Qual me que você perdi está aqui. vendo? Bom, eu estou vendo aqui. Tem a da Ah, Thaís. tá, fala da Thaís para mim, por favor. É Sobre da a questão Thaís. do tarô, sobre a questão do tarô para a leitura coletiva, é correto? Vejo muita Depende. live que faz leitura coletiva. Olha, eu vou dizer uma coisa. É correto, porém impreciso. E aí eu vou pegar um exemplo. Todo mundo já deve ter visto um horóscopo de jornal. Aí o horóscopo olha lá um dia e fala: Leão, hoje você vai ter sorte no amor. Você que é de Leão. Caramba! Quantos leoninos Né? existem no mundo? Alguns milhões. Algumas centenas de milhões. Será que todos vão ter sorte no amor? Provavelmente não. É uma previsão fadada ao fracasso. Então eu vou dizer o seguinte: uma leitura coletiva, se não é direcionada a uma pergunta coletiva, você pode muito bem perguntar, por exemplo, assim, como vai ser a situação econômica do Brasil daqui para, sei lá, 2 meses. Ok, é possível, mas eu não tenho condições de analisar a situação de cada brasileiro dentro desse cenário econômico a partir de uma leitura coletiva. Então funciona tanto quanto um horóscopo de jornal, né? É complicado, é diferente de fazer um mapa astral. Quando você faz um mapa astral, você tem uma interpretação muito mais completa.
O horóscopo de jornal não, ele fala pouquinho. Tá? Então tem essa dificuldade aí. Né? Vamos para a segunda? Da Clarissa. Ela Sim. mandou: quando você faz uma tiragem, você visualiza a situação, tipo, intuitivamente, ou imagino que isso venha com o tempo. Bom, pode ou não vir. E aí eu explico. Se você tiver alguma capacidade psíquica, especialmente de criação mental, às vezes de psicometria, você vê. Mas aí não é o tarô que está te mostrando, certo? São as suas capacidades psíquicas. Eu, como sou meio professor Xavier, eu consigo visualizar o que as pessoas falam. Eu sou quase que um professor Xavier preto, inclusive tem problema de locomoção, etc. Mas assim, eu consigo. Agora, não é isso que faz a diferença no fim das contas. Por quê? Porque é importante que o consulente consiga visualizar a situação, porque se ele não conseguir, você não vai conseguir interpretar. Você pode ou não visualizar a situação. O importante é descrever o que você está vendo ali nas cartas. Tá? Vamos falar do curso? Vamos falar do curso. O curso que Vamos eu falar do estou curso. Vamos lá. amando. Beleza, estamos com uma segunda turma, tá? Tem inscrições abertas. Para quem quiser se inscrever, tem o Tarot Inscriptum, né? Tarot, né? Inscriptum@gmail.com, tá? Estou fazendo inscrição, a gente está inscrevendo uma segunda turma. Agora até 20 de agosto a gente está, desculpa, até 18 de agosto a gente está aceitando inscrições, porque 19 a gente começa uma segunda turma desse curso. O curso é totalmente online, é via Zoom e via Google Classroom. Então, os materiais ficam na sala de aula do Google e nós temos encontros semanais, varia entre 1 a 2 horas. Ah, e aí, nesses encontros, nós vamos abordar tanto o aspecto teórico quanto a prática do tarô. Tá? É um curso que ele é permanente e ele não sai por nenhum, como é que eu vou te dizer, ele não tem no background nenhuma organização, nenhum CNPJ por trás. Sou eu mesmo ministrando o curso. É importante deixar isso claro. Quem tiver maior interesse, pode me procurar, né? Se tiver um modo de colocar o meu contato aí também, acho que tem, né? A gente coloca aí e aí as pessoas podem procurar. O curso ele é interativo, bastante interativo. Isso é uma coisa. E esse curso ele integra um projeto maior, que é um projeto que eu chamo de Mátesis Magister, Mátesis com THESS, Magister de mestre, tudo junto. Tem um canal no YouTube com esse nome, tem um grupo no Facebook com esse nome, tem um grupo no WhatsApp com esse nome também. E por que essa expressão? Mátesis vem de uma expressão latina antiga, que é o equivalente à ciência maior. Tá? É a arte maior, a ciência maior. E magíster é mostrando que o sujeito pode se tornar mestre dessa ciência maior. Então, ali, a gente conduz debates, tem uma série de coisas, e o curso está dentro desse contexto, tá? do Mates e Magíster. E quem quiser se inscrever, tarotinscriptum@gmail.com. Né? O Rodrigo colocou aí, tá certinho? Opa! Isso aí, só tem que ser junto, tudo junto, o tarô Junto, inscrito. Isso, é. Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Quando eu fiz a postagem chamando as Sim. pessoas para a live, eu coloquei as suas informações ali. Perfeito. Eu espero que eu consiga salvar essa live também, né? Aham. E Se salvando. salvar, me manda uma cópia também, porque eu vou jogar no canal do YouTube também. A gente vai fazendo isso, né? E vai chamando E aí atenção eu para as coloco coisas. também as informações também. Beleza. Vou reforçar essas informações. Sim. E a gente tem 10 minutos, se quiser falar mais um pouquinho. Tem sim. Tem umas coisinhas que eu queria falar. A primeira, né? Eu já tinha falado. Eu confio muito no seu trabalho, Rosália. Eu acho que você tem feito um trabalho bacana. Eu já te conheço há muitos anos. Eu posso ver esse crescimento pessoal, profissional. E o cenário, por mais adverso que seja, ele ajuda em coisas de recolhimento interior. Tá? Então, né, tem uma perspectiva de crescimento aí muito bacana.
né? Agradeço o convite aí para fazer parte, conversar com o teu público e tudo mais. Tá? Essa é uma coisa importante. A segunda Obrigada. coisa que eu queria colocar, eu tenho que falar, o meu grande problema é esse, eu não consigo fazer médico. Quando eu acho que uma coisa é ruim, eu falo. Ou então eu fico quieto também. Posso não ficar quieto. Se eu gostar da pessoa, eu fico quieto, eu não falo nada, né? Mas normalmente eu não sou de fazer média, não. Isso já me rendeu, inclusive, Eu fiquei aparentemente. vermelha. Não, pois é, aparentemente perdi algumas coisas, mas não, eu prefiro ser assim. Tem um segundo ponto que eu queria colocar para a gente meio que fechar essa questão sobre tarô, que é o seguinte: o estudo do tarô, ele nunca está completo. Ele é, como a maioria das artes divinatórias, ele vai se estender ao longo da vida, para quem quiser encará-lo com seriedade. Então, você vai desenvolvendo níveis, né, níveis cada vez maiores de precisão, de acuidade, etc. E isso só vem com o tempo. Mas a pessoa não pode, de forma nenhuma, se desestimular com os primeiros resultados. Os primeiros resultados tendem a ser desanimadores porque você ainda não se harmonizou com as cartas, com o cenário. Tem pessoas que levam 8, 10 anos para começar a fazer uma leitura, né? E estão no ritmo delas. Então, eu convido todos a estudarem, né? Entender o tarô como uma ciência arcana. Ele é diferente do mundo de hoje, que nós queremos resultados na hora para questões que eram para ontem, mas, de todo modo, o tarô, ele ainda hoje ele é extremamente eficiente. Eu convido quem olhar lá no canal Mates e Magister e vai olhar que eu coloquei uma previsão que eu queria ter errado, né, falando sobre a pandemia de coronavírus. Em 30 de abril, eu disse que nós teremos, no fim de julho, uma segunda onda de infecções no Brasil. Eu queria ter errado. E aí os números estão mostrando que, lamentavelmente, o tarô acertou, entendeu? Ao mostrar isso. Então, eu quero dizer o seguinte, não é profecia, né? É um jogo de probabilidade. Eu vi uma determinada probabilidade, coloquei e está acontecendo. Agora, eu diria que se fosse quando eu comecei a manusear o tarô há 30 anos atrás, jamais eu ia conseguir chegar a esse resultado. Eu ia olhar e ia pensar que, caramba, eu perguntei uma coisa, apareceu um 6 de copas aqui que não tem nada a ver com o que eu perguntei, porque eu estaria preso ao significado que estava lá no manual. Então, tem isso. Você começa a se libertar do manual aos poucos. Né? Aos poucos você se liberta da regrinha das cartas, isso significa isso, né? Mas até chegar a isso demora um pouco, mas acontece, tá? E ajuda muito, muito mesmo. E a gente tem que confiar muito na nossa intuição também, que a gente deixa Sim, sem muitas dúvida. vezes isso, né? Isso é bem É, importante. sim, sim, sem dúvida. Né? E principalmente, né, as artes divinatórias estão aí para ajudar a gente a desenvolver a intuição e nos dar segurança para lidar com ela. Né? Então, vamos lá, pessoal. Quem quiser, tem uma das formas aí, né? Estou aí para contribuir. Legal? Pablo, tem 6 minutos e alguns segundos. Eu Perfeito. vou aproveitar para agradecer mais uma vez você ter aceitado esse convite, ter aceitado Uhum. esse projeto que eu comecei, de chamar pessoas queridas, que eu curto o trabalho, que eu respeito. Sim. E eu quero, assim, do fundo do meu coração, que esse curso bombe muito também. E muito obrigada por você estar aí, né, nos ajudando nessa caminhada também, Sim. fazendo com que a gente conheça essa técnica, essa ferramenta tão bacana, tão legal, até para o nosso autoconhecimento mesmo, né? Sim. Além de E eu, ajudar. eu, 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 eu ainda aproveito o tempinho que a gente tem para dizer o seguinte: eu comecei estudando tarô, tá? Tem uma caminhada relativamente longa, o que mostra que eu estou envelhecendo, né? A despeito do que podia, do que podia acontecer. Mas assim, eu comecei estudando tarô. E eu estudava tarô porque eu achava que eu poderia adivinhar coisas. Aí o tarô foi me levando a outros campos de conhecimento dentro do que a gente pode chamar do mundo esotérico. Então, uma coisa foi puxando outra. Aí eu fui estudar cabala, eu fui estudar astrologia, eu fui estudar numerologia, eu fui estudar uma série de outros tópicos, né? E aí eu quero dizer isso, muitas vezes você começa com uma coisa e aí você vai fazendo um outro trajeto que era o seu trajeto de vida que estava escondido.
A arte divinatória te aponta o caminho. Quero indicar, sim, um livro aqui, a Cecília está falando de indicação de livro para iniciantes. Tem um livro que eu gosto muito, do Ney Knife, que é o Manual de Tarô, tá? Ou Tarô para Iniciantes, não sei, eu acho que é um desses dois nomes, sem dúvida. E eu indicaria também o livro da Liz Green e Elizabeth Charnambour, que é o livro do Tarô Mitológico, que é muito bom, porque você leva dois por um, aprende mitologia grega e aprende tarô ao mesmo tempo. Esses dois são muito bons. E realmente, a Thaís tem razão, é um universo encantador, tão encantador que às vezes a gente não tem nem vontade de voltar para nossas atividades cotidianas, porque realmente é um outro plano, é uma outra esfera, né, que a gente trabalha. Mas a nossa missão nesse mundo é voltar, acordar todo dia, fazer as coisas rotineiras e aí sim, né, ter essa ligação com o mundo cósmico. Até porque a eternidade nos reserva bastante tempo para a gente ter um contato direto com esse mundo arcano. E eu não tenho pressa de sair Verdade, daqui. Não tenho pressa, não. Quero ficar aqui mais um tempo ainda. Acho que é isso. ficaremos. Né? Sim, acredito que sim, né? A tendência é essa. Ficaremos, ó. É isso. É isso. Né? Então, Pessoal, gostei muito de estar aqui hoje. Sempre que me convidar, eu estou à disposição. Depois, já te convidei, depois a gente organiza também para você vir no meu canal, conversar um pouco. isso aí eu tô trabalhando, você sabe, né? Não, acontece, em um determinado momento acontece. Legal? Tá bom. E então, vamos por aí. Tem alguns vídeos, depois o pessoal vai olhar. Essa semana vão entrar mais vídeos. Depois vem uma entrevista com o Carlos Holanda, que é um grande astrólogo. Sou Ele tem apaixonada pelo entrevista. trabalho dele. Ele é fantástico, ele é muito bom. Né? E aí tem uma entrevista que eu vou fazer com ele, vou estar saindo no fim de agosto. E a gente vai conversar um pouco sobre astrologia, sobre sistemas divinatórios. Tem algumas coisas legais acontecendo aí. Então já estou anunciando Já tem antes. gente querendo volta, hein? Pois é. Né? E aí, quer dizer, a galera quem quiser conhecer mais, quiser mais informações sobre o curso, manda um e-mail, a gente conversa, se for legal, por favor, venham para a segunda turma, que tem espaço na sala, até 200 cabe no Zoom, mais do que isso, não, até 200 ainda cabe no Zoom. Né? Exato. É isso, E beleza. assim, gente, o canal dele é maravilhoso. Ele fala muito do misticismo e também, de algumas técnicas. Ele fala do esoterismo. É fantástico. Entra para vocês saberem um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho. E vocês não vão se arrepender. Eu fico viciada, às vezes eu maratono alguns vídeos, né? Às vezes eu esqueço de dar like, me desculpa, mas eu volto e dou Não, like tá de tudo bem, novo, tá tranquilo. bom? Tudo E é bem. isso aí, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Sim. E mais uma vez, sou muito grata, viu, Pablo? Não, eu também. Também quero desejar a todos, ainda que nem todos sejam Rosa Cruzes, né, que possam atingir, se não o estado perfeito da paz profunda, pelo menos um estado de conforto mental, espiritual e emocional nesse momento tão difícil que nós vivemos. Certo? Mais Esses profunda. são meus votos, paz profunda. Uma boa noite a todos. Né? E tô sempre aí, Rosália, é só me chamar. Tchau, gente. Fechou. Boa noite. Tchau, boa noite, Fechou. gente. Tchau. Valeu. Tchau. Vou desligar aqui, hein? Tchau, Tá, tchau. pode ligar. Tchau.